Olá, alunos do Colégio Status, sexto ano. Mais uma aula de língua portuguesa com o professor Aldemir. Aula de número 5, capítulo 8 da apostila, página 77, continuação do conteúdo sobre sintagma nominal. Bora lá estudar. Hoje nós veremos o grau dos substantivos e dos adjetivos, né? Grau dos substantivos. Primeiro, o que seria grau, né? Lembre-se, grau é o domínio que o substantivo tem de demonstrar as variações do tamanho do ser. Ou seja, quando eu trabalho com o grau do substantivo, eu estou trabalhando com a questão de tamanho, né? O aumentativo, diminutivo, né? E também algumas questões de afetividade, tá? Então aqui, no texto sobre as memórias de Emília, estudado nas aulas de leitura, encontramos estas frases. Então deixa o finalzinho sem acabar. Finalzinho, aqui eu tenho a utilização de uma palavra no grau que? Diminutivo, né? Então aqui eu tenho um substantivo que está no grau diminutivo. Dona Benta espantou-se de que uma simples bonequinha, né, uma simples bonequinha também, substantivo no grau diminutivo. Emília, de testinha franzida, testinha, também utilizando aqui o grau diminutivo, né? Lembrar sempre que os graus dos substantivos são dois, o aumentativo e diminutivo, tá? Os substantivos em destaque tiveram sua significação diminuída, mas os substantivos também podem ter sua significação aumentada, como nestes exemplos. Então, esses primeiros exemplos, eu tenho aqui o contexto de diminutivo, tá? Agora nós vamos ver o contexto do grau aumentativo. Então, vamos lá. No Carnaval de Olinda, desfilam bonecões que encantam os turistas. Bonecões, substantivo que está no grau aumentativo, ok? O jacaré abriu a bocarra, engoliu o peixão. Bocarra, aumentativo de boca, né? Peixão, aumentativo de peixe. Então, nós temos aqui dois substantivos também no aumentativo. Nos exemplos em que ocorreu o diminutivo, foram acrescentados inho e inha, né? Então, se você observar aqui nesses primeiros exemplos, ó, quando eu trabalho com diminutivo, eu utilizo no final da palavra inho ou inha, né? Já mudando a terminação das palavras, no caso de aumentativo, foram adicionados ons, arra e ão. Então, vou trabalhar com o aumentativo, final da palavra eu utilizo ou ons, arra ou ão, ok? Então, esse aqui é o início do nosso contexto. Além da ideia de tamanho, também os substantivos diminutivos, como os aumentativos, podem indicar afetividade, isto é, sentimentos como carinho, desprezo, crítica, admiração. Então, nem sempre eu vou utilizar o grau do substantivo como um contexto só de aumentativo e diminutivo. Posso estar trabalhando aqui o contexto de afetividade, né? E aí eu tenho os seguintes exemplos, né? Pinga-se um ponto final e pronto. Ou então escreve-se um latinzinho finis, né? Esse latinzinho, ele não está sendo utilizado aqui no contexto de aumentativo ou diminutivo, e sim com um desses contextos, ou de carinho, desprezo, crítica ou admiração, tá? Meus pés eram abertos para fora, como os pés de caixeirinho de venda, né? Também aqui eu não tenho um contexto de diminutivo, né, de tamanho, e sim de afetividade, que daí entra um desses sentimentos aqui, de carinho, desprezo, crítica ou admiração, tá? Antônio é um paizão. Paizão também não de sentido de aumentativo, de tamanho, e sim sentido de afetividade, ok? Na fala, você perceberá mais facilmente os efeitos de sentido produzido por esses substantivos.
prestando atenção ao contexto em que eles aparecem e a entonação. Então, dependendo da entonação, do contexto que aparece, você consegue descobrir aqui qual é o sentido, se é sentido aumentativo ou diminutivo, de tamanho, ou sentido de afetividade, tá? É possível juntar ao substantivo palavras adjetivos, né? Então é possível juntar ao substantivo adjetivos que indicam aumento ou diminuição. Por exemplo, um prédio enorme. Então, ao invés de aumentar, né, ou diminuir a palavra o substantivo prédio, eu acrescento um adjetivo que vai acompanhar aqui, dando esse sentido, né, de tamanho. Então, prédio enorme. Então, enorme seria o adjetivo que está acompanhando o substantivo prédio e dando sentido aqui de tamanho, tá? Um ponto minúsculo, a mesma coisa. Ponto seria o substantivo, minúsculo seria o adjetivo. Então, eu não modifiquei aqui o substantivo, e sim acrescentei um adjetivo que vai me dar o sentido de tamanho também, tá? Lembre-se, os substantivos do grau, tanto diminutivo quanto aumentativo, podem dar ideia de tamanho ou afetividade, ok? Não esqueçam de grifar, tá? Depois na apostila de vocês, todas essas partes aqui. Continuando, saindo do grau do substantivo, nós vamos entrar no grau dos adjetivos, né? Que é importante também porque o adjetivo ele acompanha o substantivo, né? Para fazer o sintagma nominal. Então vamos lá. Os adjetivos podem enfatizar determinada qualidade. Para que isso ocorra, acrescenta-se a terminação íssimo. Não esqueçam aqui do acento, tá? Íssimo. Nas suas flexões de gênero e número. Por exemplo, Emília fez exigências esquisitíssimas, ó, íssimas, tá? Aqui vai flexionar. Não é íssimo, é íssimas. Por quê? Exigências, substantivo feminino. Exigências, substantivo feminino, está no plural. Então, o adjetivo tem que ir também para o seu grau, né? No gênero feminino e no plural. Então, esquisitíssimas. Ficaria estranho se eu colocasse exigências esquisitíssimos, né? Não daria sentido. Então, eu tenho que trabalhar aqui também a questão da flexão de gênero e número. Se o substantivo está no plural e está no feminino, eu tenho que trabalhar o adjetivo também dessa forma, tá? Mesmo fazendo a questão do grau aqui de aumentativo e diminutivo, tá? Então, aqui, esquisitíssima, né? Então, íssima porque está no gênero feminino e mas porque está no plural, ok? Então, Emília fez exigências esquisitíssimas para adiar o início do livro. A loja vende vestidos caríssimos, a mesma coisa. Trabalhei com íssimos, né, para fazer o grau do adjetivo e trabalhei também a questão de gênero e número. Vestidos, substantivo no masculino e está no plural. Então, o adjetivo também tem que estar no masculino, por isso que é caríssimos, né? E no plural, porque eu tenho a presença aqui do S no final, ok? Nesses exemplos, dizemos que os adjetivos estão no grau superlativo, tá? Então, sempre quando eu utilizar aqui esquisitíssimo, caríssimo, eu estou utilizando o grau superlativo, tá? Na língua usada no dia a dia, atualmente, emprega-se elementos como super, hiper e mega para ressaltar uma qualidade. Veja, então na língua usada no dia a dia, né? Então, assisti a um filme super legal. Então, eu utilizei a expressão aqui super junto com o adjetivo legal. Então, formou-se super legal, tá? A moça hiper cansada parou para descansar. Hiper também utilizei junto com a palavra cansada, que é um adjetivo. E assim eu fiz a questão para ressaltar aqui a qualidade, né? As Olimpíadas são um mega evento, né? Então, mega também utilizei junto com a palavra evento, né? Para dar sentido aqui de uma qualidade de quem? Das Olimpíadas. Ok? Então, isso aqui é a flexão
né, de grau, no caso do adjetivo, tá? Após essa pequena aula, por favor, façam as atividades da apostila da página 79, ok? Atividade 3 da página 79 e a página 83, os exercícios de ortografar, ok? Façam com calma, com tranquilidade, certo? Não precisam correr para fazer. E o gabarito sairá na quinta-feira, tá? É dia 9/4, lá no plural. Todas as atividades de português sempre no plural, tá? Lembre-se, revisar o conteúdo é de extrema importância. Assista às aulas quantas vezes for necessário e você é capaz de fazer o melhor. Até lá!